Saudações! Hoje contemplamos a paixão da oração, fala o que vê e sente. A paixão é algo que pode ser interpretado. Mas o que é paixão? Paixão é um sentimento. Em reflexões anteriores, eu referi-me ao sentimento como algo potencialmente volúvel, pois que está sujeito a variar consoante a disposição da pessoa ou consoante o que as circunstâncias possam inspirar no indivíduo. Os sentimentos podem ser úteis ou podem desajudar, dependendo do estado emocional da pessoa. Em termos da sensibilidade e ministérios espirituais, o sentimento será útil, havendo no crente a maturidade e discernimento espiritual pelas quais possa identificar a origem do sentimento que venha ao crente. Mas no aspecto da paixão da oração, este sentimento poderá ser bastante útil na sua forma de entusiasmo, que é estimulado pela visão bíblica. A paixão pode ser explicada como o sentimento de entusiasmo forte que encoraja a determinação da pessoa. A paixão pode ser interpretada como o gosto que, junto com a energia da pessoa, motiva essa mesma pessoa a dedicar-se aos seus alvos. Por exemplo, um atleta poderá encontrar obstáculos que o impeçam de treinar para a sua modalidade. Porém, se o atleta tiver em si o impulso da sua paixão, ele ou ela vai lutar para resolver o problema que os seus obstáculos impõem, para que possa ter então a oportunidade da preparação que necessite para a possível participação nas competições do seu desporto. Paulo, usando a metáfora do atleta, encorajou aos cristãos em Coríntio a correrem como se fossem atletas. Vejamos 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 e 24. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo encorajava estes cristãos a correrem de tal maneira que pudessem alcançar a sua coroa. Essa coroa, como disse Paulo, é incorruptível. O que Paulo estava aqui a dizer aos cristãos de Coríntio era que eles tivessem tal paixão que, ligada à razão da sua corrida, os faria esforçarem-se para alcançar os seus alvos. No versículo 26, a seguir ao texto que lemos, ele disse que ele próprio corria e combatia, tendo em vista algo que é certo. Na carreira do atleta, como noutras carreiras, há ocasiões em que a desmotivação aparece. Como sabemos, a desmotivação pode ser uma força tão forte quanto a própria paixão. A desmotivação desencoraja ao atleta, mas a paixão é o que o leva a querer continuar. Paulo disse que ele continuava, porque ele não estava como que batendo no ar. Mediante a sua visão espiritual e o seu entendimento baseado nas promessas de Deus, ele via o que estava à sua frente e por isso ele esforçava-se para não ficar reprovado, como diz o versículo 27. Todo o esforço que Paulo exercia teria o seu efeito, porque ele não estava a bater no ar. Em outras palavras, Paulo estava a dizer que cada ato dele, fosse maior ou menor, não era em vão. Em cada ato ministerial de Paulo, algo era alcançado. Só ao pensar na coroa que iria receber do Senhor, só ao pensar naqueles que poderiam ser salvos, só ao pensar naqueles que ele iria ajudar ou podia ajudar nesta corrida espiritual, ele dizia: eu vou continuar até alcançar aquilo para o qual fui preso. E faço aqui uso das palavras de Paulo que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, onde ele diz: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Este era o sentimento de Paulo.
A paixão é o sentimento que vê o destino. Onde houver paixão por um determinado assunto ou atividade, a pessoa dedica-se à mesma, investindo o seu tempo, o seu esforço e recursos pessoais. A paixão é a qualidade de motivação que leva a pessoa a levantar-se mais cedo ou a suspender algumas atividades só para poder estar envolvido com aquilo que é o alvo da sua paixão. Paixão também poderá ser compreendida como o tipo de sentimento que apoia a razão e os alvos que alguém poderá ter com um determinado plano de vida ou visão de vida. Em outras palavras, se a pessoa tem razão para chegar a um certo lugar e se essa pessoa está determinada a fazê-lo, essa pessoa também terá o entusiasmo e ânimo para chegar lá. Este entusiasmo e ânimo são como a paixão que a pessoa tem e que lhe dá uma força neste seu plano. Assim é na oração. A oração não é uma ocasião infrutífera, antes pelo contrário. A oração é estar com Deus num tempo de comunhão íntima. A oração é estar com Deus para falar sobre o ministério em que o crente está envolvido ou que esteja a cumprir. Oração a Deus é falar sobre as razões porque deseja alcançar um certo destino. A paixão da oração é o entusiasmo que a pessoa tem para estar diante de Deus em oração, tendo em vista o que a pessoa deseja ver realizado no reino de Deus. Oração não é bater no ar, mas é algo objetivo e com um fim certo. No campo da fé e convicção espiritual, a paixão é o sentimento que motiva a pessoa a olhar para o presente e futuro com a perspectiva que é consistente com as promessas de Deus e com os princípios do reino de Deus. Em outras palavras, a pessoa de paixão é uma pessoa de esperança e que não se deixa desanimar com a tempestade no presente ou pelas nuvens escuras que se vêem à distância. Porque no seu entusiasmo para com o Senhor Jesus e as suas promessas, a pessoa está a ver o bem que vai sempre receber de Deus. Nesta qualidade de enxergar o presente e o futuro, o crente na sua oração a Deus está a ver que o presente é como o barro nas mãos do grande oleiro mestre. Vejamos o exemplo do que Deus pode fazer em Jeremias 18. Nesta narrativa, Deus tinha enviado o profeta Jeremias à casa do oleiro, porque lá lhe seria revelado algo importante. Jeremias foi à casa do oleiro e lá o viu a trabalhar com o barro. Vejamos o texto em Jeremias, capítulo 18, versículos 4 e 6, o que diz o texto sagrado. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou da mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Depois disto, Deus disse a Jeremias, no versículo 6, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No contexto desta narrativa, o oleiro voltou a fazer de novo o vaso que se tinha arruinado. E Deus, numa forma interrogatória, disse que ele, do barro sinistrado que representava o povo de Israel, podia fazer algo bom. Mediante esta ilustração dada ao profeta Jeremias, Deus mostrou que não há quebras maiores que ele não possa restaurar e dar um fim melhor. A paixão é aquele sentimento que anima ao crente com a esperança de que em Deus qualquer desventura pode ser transformada em beleza. A quebra de planos e sonhos apagados podem causar a desmotivação. Porém, Deus diz que Ele pode pegar em vasos quebrados e transformá-los em algo proveitoso. Na sua paixão por Deus e encorajado pela palavra de Deus, o crente, pelas suas orações, está a ver Deus trabalhando o presente e também o futuro. Está a ver não só as suas orações respondidas,
mas está a ver o poder criativo de Deus em ação e sendo uma causa de mais coisas boas acontecerem como resultado das suas orações serem respondidas. Para o discípulo de Jesus que continua na sua formação de discipulado, a paixão é mais do que estar enamorado. Paixão é o que nasce no crente ao entrar na salvação que Deus deu em Jesus. Paixão é ter vontade de estar motivado a desenvolver a comunhão com Deus e desenvolver também a sua visão de vida. Esta paixão é o que leva o cristão a querer conhecer a palavra de Deus, para assim aprender os caminhos de Deus. Paixão é o sentimento que pode ser interpretado como sendo o zelo que permeia o serviço da pessoa que está dedicada à obra de Deus. No campo da oração, a paixão é aquele estado de espírito humano em que a pessoa não olha tanto para o barro sem forma, mas olha para Deus que já tem diante de si o propósito para o barro que ele está ou quer moldar. Por isso a pessoa ora a Deus com um sentido de esperança, com um sentido de satisfação. Neste caso a pessoa não está tanto a orar pelo vaso que quebrou, mas está a orar que Deus pegue nesse barro e que faça um vaso para fins de maior aproveitamento. Considerando agora a possibilidade de a paixão ter sido fraca ou ser insuficiente, como cristãos sabemos que a oração faz parte da nossa devoção a Deus. No entanto, o que por vezes falta ao cristão é a paixão para continuar na oração. Quando falta a paixão, o que fazer? O melhor é sempre falar com Deus acerca desse assunto. Lembre-se que o que está salvo pelo sacrifício redentor de Jesus está já justificado diante de Deus. Estar justificado por Jesus é ter sido e continuar como aceite diante de Deus Pai. Portanto, a aceitação diante de Deus para o salvo em Jesus nunca é assunto para dúvida e não é assunto para desencorajar ou desmotivar. Depois de ter falado com Deus sobre a sua situação de fraca paixão, o crente poderá dar um pouco de oportunidade à sua imaginação e começar a ver o que poderá ser o seu destino renovado em Deus. O crente, ao imaginar o que poderá ser a sua vida em Deus, entrega os seus pensamentos, os seus sonhos, incluindo a sua imaginação, a Deus, e diz conforme a Bíblia nos ensina: o Senhor é o que confirma os meus passos. Como diz o Salmo 37, versículo 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Lembre-se que em Jesus nós fomos restaurados e por isso sabemos que o nosso caminho já está nas mãos de Deus. Aceite pela fé no que Jesus já fez por nós ao dar a sua vida em resgate por nós, que já tem um lugar diante de Deus, aonde pode vir e ter um tempo de comunhão com Deus em oração. Comece a cada dia a fazer como faz o atleta que tem os seus treinos. Comece o seu treino na oração ao tirar tempo para estar diante de Deus. Não se preocupe em começar por estar muitas horas em oração. Comece com o que puder. Logo mais verá que o tempo que passa em oração realmente não é grande questão. O que passa a compreender é que está a passar tempo de qualidade com Deus, seja na hora habitual ou durante o dia, porque enquanto vai tratando dos assuntos do dia, o seu espírito irá até à presença de Deus várias vezes no dia e ter momentos de adoração a Deus e ter momentos de falar com Deus sobre os assuntos que estão no seu coração. Talvez alguém que tenha visto este vídeo e escutado esta reflexão chegue a este ponto e reconhece que não sabe bem o que se tratou, mas está a sentir e a compreender que tem falta de uma comunhão de qualidade com Deus. O que se passa consigo é o Espírito Santo ajudá-lo a compreender que deve entregar a sua vida a Deus, Pai, no nome de Jesus que morreu por nossos pecados na cruz. Entregar a nossa vida a Deus é dizer a Deus que nos rendemos a Ele e que queremos aprender os seus caminhos. Este caminho da nossa entrega a Deus já foi preparado para nós por Jesus,
o qual levou sobre si os nossos pecados. Agora resta a cada pessoa dizer a Deus que aceita Jesus, seu Filho, como Salvador. Se desejar entregar a sua vida a Deus, eu quero ajudar ao fazer consigo a seguinte simples oração. Diga comigo: Deus Pai, eu venho a Ti através de Jesus, o Salvador. Perdoa os meus pecados. Aceita-me e salva-me. Em nome de Jesus, eu faço esta simples oração. Se disse estas palavras crendo em Jesus, creia que Deus ouviu e que já respondeu. A salvação não é algo que merecemos, mas é a oferta que Deus coloca diante de nós. Somos salvos porque recebemos o que nos é dado. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e tenha um tempo para estar com Deus e falar com Ele. Se desejar mais informação, entre em contato comigo pelo meu e-mail que segue. Se estes vídeos lhe têm edificado, partilhe com outras pessoas. Talvez queira pensar em clicar nas letras em vermelho por baixo deste vídeo e que dizem subscribe, para receber a notificação logo que eu coloco mais vídeos no YouTube. Esteja atento aos próximos vídeos onde vou partilhar verdades bíblicas sobre este assunto da oração que é tão importante. Neste aspecto da oração, como será visto pelas Escrituras, conhecer o que Deus nos diz é de grande auxílio. A paixão é algo muito bom e quando é iluminada pela palavra de Deus, a oração feita com paixão será melhor informada. Oro a Deus que a sua bênção esteja sempre sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.